What's up, guys? How is going? Are you okay? I hope so. Ei, pessoal da segunda série, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? I miss you a lot. Tô sentindo muita falta de vocês, gente, vocês não têm ideia. Ó, estamos aí na quarta semana de estudos aí remotos, né, à distância. Mas nem por isso a gente vai perder aí o contato, tá bom? Espero que vocês tenham descansado aí um pouquinho no recesso escolar. E vamos voltar aí a toda, porque a gente precisa, o Enem tá chegando, né? Teve uma notícia aí ontem sobre o possível adiamento, mas ainda não está certo, né? Então vamos ver, hoje é dia 21 de maio, pode ser que eles consigam adiar um pouco aí o Enem, passar um pouquinho para janeiro, quem sabe dá tempo de estudar um pouquinho mais, né? Enquanto isso, a gente vai revendo algumas coisas, vai aprendendo outras novas. Vamos ver então nessa lição agora, que já é o finalzinho aí do volume 1 de vocês, o capítulo 2 e 3, né, da segunda série, essa quarta semana. Vamos falar sobre phrasal verbs, que é um tópico assim, um pouquinho complicado para todo mundo, porque é difícil de gravar os significados, tá? Gente, não tem jeito, phrasal verbs a gente só aprende usando, tá? E às vezes você passa anos ali tentando aprender um phrasal verb, colocar na prática e tal, mas só com o uso mesmo. Alguns a gente acaba decorando, que são mais fáceis, né? Porque fazem parte da rotina da gente, como get up, por exemplo, né? Que é levantar, sit down, share up, e assim vai, né? Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, porque muda o sentido do verbo, tá bom? Então vamos ver lá, eu tenho aí um vídeo que eu separei para vocês, que são com 10 English phrasal verbs, mas com 18 significados, né? Então, às vezes acontece isso também. Um phrasal verb tem mais de um significado, tá? E aí a gente tem que ver para poder entender, tentar compreender. Infelizmente, para a nossa aprendizagem aí do inglês, esse é um tópico que a gente tem que trabalhar sempre, porque os nativos, eles usam muito o phrasal verb no dia a dia deles. Então, a gente tem que aprender, não tem jeito, tá? E a gente aprende mesmo com o uso. Então, se você tem dificuldade, por exemplo, de se comunicar na língua inglesa, procure ler mais, ouvir mais e vai marcando nas suas leituras, na sua escrita, tá? Vai marcando o uso do phrasal verb, vai tentando substituir alguns verbos por phrasal verbs, tá bom? Para você poder se acostumar. Então, você vai assistir o vídeo ao lado, watch the video in order to know a little bit more about the phrasal verb to put. Então, aí nós temos o verbo to put, que é um dos mais usados, tá? E o to run também, que a gente vai ver na sequência, não no vídeo, mas a gente vai ver na sequência aí do exercício que eu coloquei para vocês. Se vocês quiserem acessar via PDF mais tarde, eu deixei o link aqui para vocês, tá? Vocês podem acessar por aqui. Vamos dar sequência aí, então. What is a phrasal verb? Então, o que é um phrasal verb? It's a 2 or 3 words verb plus 1 or 2 particles. O que são essas particles? As partículas são as preposições, tá, gente? Então, na maioria das vezes, são preposições. Então, eu tenho aí um verbo e tenho uma ou duas preposições. Vai depender do verbo e do que ele quer significar, tá? So, why is it important to learn phrasal verbs? Por que é importante aprender os phrasal verbs? Because native English speakers use them all the time. Então, é o que eu já tinha falado antes. Os nativos, né, as pessoas nativas que falam inglês, elas usam os phrasal verbs o tempo inteiro. Então, se você tem intenção de se comunicar com uma pessoa nativa, falante de inglês, é bom que você reconheça pelo menos os phrasal verbs mais usados da língua inglesa, tá? Por exemplo, eu tenho lá uma frase, keep up the good work. O que significa esse keep up? Keep up significa continuar, manter, né? Então, continue o bom trabalho, tá? I can't put up with my little brothers anymore. Então, esse também, olha só, olha que interessante, ó. Put up with, eu tenho duas preposições, eu tenho o verbo to put e tenho duas preposições na sequência. Up with,
tá? Então, put up with significa continuar, manter, ou stand. Esse stand é de suportar, tá? Então, eu não consigo suportar o meu irmão mais novo mais, né? Então, eu não consigo mais manter uma relação com ele. Então, se eu for traduzir um phrasal verb para a língua a língua-alvo, né, que a gente chama, né, eu tenho a origem, que é o phrasal verb no inglês, e tenho uma língua-alvo, que é a tradução. Se eu for traduzir, eu vou ter que achar um significado que faça sentido para essa língua-alvo, tá? Então, aqui no caso, caberia os dois, né? O stand, que é suportar, no caso aí, tá negando por causa do verbo can't, né? Então, não consigo mais suportar o meu irmão mais novo, né? Então, eu não posso manter mais essa relação, não posso continuar mantendo essa relação do jeito que está, ok? Então, eu tenho tipos de phrasal verbs. Então, nós temos lá, we eat up 3 apples, now there are 12. Então, nós adicionamos add it up, né? Adicionamos 3 maçãs, agora nós temos 12, né? You won't disturb, you may come in. Outra frase, né? Nós não vamos perturbar, você pode vir. Come in, entrar, você pode vir e entrar no local, tá? Então, their grandparents brought them up because their parents were always traveling. Então, os avós deles, das crianças, brought them up. Olha que interessante esse phrasal verbs. É o passado do verbo bring up, do phrasal verb bring up, e no meio dele eu tenho um pronome, them, que significa, está se referindo às crianças, tá? Então, os avós criaram as crianças porque os pais delas estavam sempre viajando. Então, their grandparents brought them up because their parents are always traveling. Então, às vezes, pessoal, sometimes the particle does not change the meaning of the verb. Então, às vezes a partícula não muda o significado do verbo, tá? Ela somente enfatiza ele, né? Então, esse up aí no brought up significa crescer para cima, né? Criar, né? Criou os filhos, né? Então, às vezes a partícula, ela diz ali, ela enfatiza o sentido do verbo, tá? Mas outras vezes a partícula, ela vai mudar completamente o significado do verbo, tá bom? Então, a gente, e não só o significado do verbo, às vezes o próprio verbo, ele vai ter um outro sentido, tá bom? Então, a gente tem que acostumar mesmo, não é uma coisa fácil, não vou mentir para vocês, e por isso a necessidade da gente estar estudando um pouquinho mais os phrasal verbs e colocando ele no nosso discurso, tá? Então, vamos dar sequência aí. Agora eu tenho aí alguns phrasal verbs com run. Então, a gente viu alguns agora antes com put e agora vamos ver com run. They run down on the beach. Esse run down aí significa simplesmente correr, tá? Então, eles run down. Esse tá no passado, a gente sabe que o presente do verbo run escreve com U, né? Run, e aí ran, né? Agora mudou um pouquinho a pronúncia, tá? Colocamos o A, então they ran down to the beach. Simplesmente correram, tá? Eles correram para a praia. The service is being deliberately run down. Então, aí já muda, tá? O sentido, olha só, run down aí tem outro sentido. Já é um phrasal verb que está gradualmente deteriorando, significa, né? Então, o serviço vem sendo deliberadamente deteriorado, né? He ran down of the house, just running. Também, de novo, run out, né? Run down lá em cima e run out pode significar a mesma coisa. Então, eu tenho dois phrasal verbs diferentes, run down and run out, que significam simplesmente correndo. Ele correu para casa, né? Agora, com outro sentido, o mesmo, ó, run out. He ran out of money. O que significa? Ele gastou o dinheiro dele todo, ele ficou sem nada, né? Então, sem dinheiro nenhum. He spent all his money, ok? She ran out, he ran out of money. Agora vamos falar de simplesmente correr de novo e um outro sentido aí, né? She ran up the stairs. Então, ele subiu a escada correndo, né? Just running também, tá?
She ran up the stairs. Ela subiu a escada correndo. Agora, um outro sentido para o mesmo phrasal verb. Olha lá. She ran up a huge bill. Que significa she spent quite a lot. Então, ela gastou bastante dinheiro, né? Então, a conta dela veio alta, era uma grande conta, uma conta altíssima. E ela gastou bastante dinheiro para pagar a conta, tá bom? Então, you are now literally running. Então, nem sempre o run down, run up, run out simplesmente é correndo. Nem sempre, tá? You are doing something else like spending time or money. Então, os outros sentidos do verbo run down, run out, run up significam também gastar dinheiro ou gastar tempo, tá bom? E aí, a gente viu aí rapidamente aí significados do phrasal verb to put and to run. Na sequência aí, eu tenho um exercíciozinho para vocês com duas tirinhas, duas two comic strips, né? E aí eu tenho a comic strips 1 e 2 acima e a 3 e a 4 abaixo, ó, tá separado por aqui, ó, 1, 2, A3 e A4, o númerozinho tá aqui embaixo, tá? Você vai tentar compreender, vai traduzir os significados dos phrasal verbs apenas interpretando as tirinhas e as falas em que os phrasal verbs se encontram, tá? Depois você vai checar no dicionário se você acertou e se não acertou, você vai corrigir a sua tradução, tá? Pessoal, não olhem antes, tá bom? Tentem traduzir pelo contexto. Por que eu tô pedindo isso para vocês? Porque na hora de vocês fazerem uma prova ou até mesmo um Enem, vocês não vão ter dicionário disponível, tá? Não, pelo menos enquanto essa prova do Enem não for eletrônica, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser isso, tá bom? Então, vamos dizer aí, e também se ela for eletrônica, não significa que você vai ter condição de fazer alguma consulta, tá? Então, comic strip, tirinha, sempre cai no Enem, nem que seja uma, tá? Às vezes relacionada a tópicos políticos, temas políticos, temas do dia a dia, coisas que acontecem com a sociedade, relacionadas a relações sociais, a crises econômicas, ou simplesmente uma reflexão, tá? Às vezes ela vem em formato de música, vem em formato de poesia, tá? Mas sempre tem uma comic strip, sempre tem uma tirinha, né? Eu sempre coloco nas provas também, vocês sabem disso, né? No mínimo uma eu tô sempre colocando, exatamente para vocês se acostumarem a interpretar, aprenderem a interpretar tirinha, que nem sempre é fácil, nem sempre tá tudo ali à mostra, né? Principalmente se tratando de uma outra língua. Então, vamos acostumar com isso aí, quem ainda não se acostumou, quem tá chegando agora, né? Com esse formato aí de questão de prova, tá? Então, não olhem o significado do phrasal verb da tirinha antes de tentar traduzi-la pelo contexto, tá bom? Tentem traduzir lendo as frases, olhando as linguagens verbais e não verbais, ou seja, as imagens, tá? E todo o contexto, o que está acontecendo nessa tirinha, tá? E aí depois depois de traduzir, então, vocês podem checar para ver se vocês acertaram o significado. Pode ser que vocês consigam traduzir aproximadamente, já é uma coisa boa, né? Mas se não conseguir, tentem e depois, então, vocês façam aí essa checagem aí no dicionário de vocês, tá bom? Façam no caderno e a gente vai ter essa correção aí depois na live, tá? Bom, eu falei da live agora, a live é uma notícia boa pra gente aí a partir da semana que vem. Nós vamos ter 2 momentos, então, online. Um vai ser sempre uma videoaula que a gente vai gravar e o outro momento online vai ser uma live para a gente poder corrigir exercício, tirar dúvidas, tanto de outros tópicos gramaticais ou temas importantes, como desse que a gente está vendo agora e os outros que a gente verá no futuro, tá? Além dos exercícios que eu pedi nesta videoaula agora, eu quero que vocês façam também os exercícios da apostila, da página 26, 27, 41 e 42. Pessoal, não deixem de realizar essas atividades da apostila também. Vocês sabem que
Muitas vezes também eu pego exercícios da apostila e transformo eles para as nossas avaliações, né? Então, eles são importantes porque eles ajudam a fixar conteúdo e é nesse momento de fazer o exercício é que surgem as dúvidas, né? Porque o professor não está do lado, porque vocês às vezes não sabem como procurar as informações corretamente também. É difícil, eu sei que é difícil, né? Então, eu vou estar à disposição para esclarecimentos a partir da semana que vem, em live também, tá? E a gente vai poder fazer esse tete a tete, essa conversa aí no chat, tá bom? Então, deixando aí para você um recadinho final, vocês vão marcar a presença de vocês nessa videoaula acessando o formulário que está na descrição do vídeo aí embaixo, tá? E se quiser deixar um comentário abaixo com dúvidas ou uma outra coisa, fique à vontade aí, tá bom? Take care and keep calm repeating the mantra. Everything will be alright. See ya, guys.